Obrigado por essa noite, Pai. Temos a tua natureza santa. Somos teus filhos. Temos, Senhor, a tua vida. Obrigado, Senhor, por essa vida que nos faz um. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra nos satura com a tua natureza santa. Ó Senhor, obrigado pela tua glória. Ó triuno Deus, que bênção estarmos aqui essa noite. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui, irmãos. Que bênção. Quando nós olhamos para o tema geral dessa série de mensagens, experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Nós desfrutamos, nós experimentamos em nosso espírito, desfrutamos, né? Aleluia, desfrutamos em nossa alma. E expressamos. Onde nós expressamos, né? Um dia, esse corpo aqui, como nós cantamos aqui, Lina, ele será transfigurado. Nós seremos a completa expressão de Deus. Mas hoje, Deus tem em cada um de nós, o Senhor tem em cada um de nós, e o Senhor tem a igreja para poder expressá-lo. O Senhor é maravilhoso, né? Tem uns versículos aqui, em 2 Coríntios 3, 16, que diz o seguinte: mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Então, a primeira coisa, irmãos, essa noite, e a primeira coisa quando nós nos chegamos à palavra do Senhor, é voltar o nosso coração. Isso tem que ser algo experiencial na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai no automático. Essa semana eu tive estudando a mensagem de Êxodo que fala do propiciatório. E o sangue era aspergido no propiciatório. Eu fiquei pensando, puxa, quantas vezes nós oramos e não nos damos conta de que esse precioso sangue foi, né, o motivo da nossa redenção. E esse precioso sangue, hoje, por causa dele, nós podemos nos achegar à presença do Senhor. Às vezes, né, Toninho, a gente vai no automático e parece que a palavra falada, né, entre nós na restauração, ela é muito elevada. Mas pelo fato de ser muito elevada, dá a impressão que às vezes os nossos ouvidos já estão no automático, acostumam a ouvir essas palavras e não conseguimos parar para avaliar quão preciosas são essas mensagens e essas palavras. Por isso, nessa noite, nós temos que fazer o que, irmãos? Nós temos que voltar o nosso coração ao Senhor. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Uma vez que o véu é retirado, agora eu posso contemplar e refletir como um espelho a glória do Senhor. Isso tem que ser algo contínuo em nossa vida. Nós cremos, irmãos, que todos nós estamos sendo transformados, é ou não é? Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos sendo transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. Onde que está a glória do Senhor? Onde está a glória do Senhor?
A glória do Senhor resplandeceu para nós, primeiramente, quando nós cremos no Senhor, ela resplandeceu para nós na face de Cristo. Segundo Coríntios 4, 6. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem quer que seja o irmão, uma vez que ele recebeu o Senhor, a primeira impressão que ele tem é que ele, recebeu a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se alguém não teve essa primeira impressão, ele não foi salvo. É ou não é? O Senhor, ele tinha algo em si que era assim, era uma coisa que cativava as pessoas. Isso era aquela vida que ele tinha, né? Ele simplesmente falava para os discípulos: vem, me segue. Estava lá sentado na coletoria: vem, me segue. E as pessoas o seguiam, porque em seu viver humano, ele não tinha a sua própria glória, não buscava a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Não falava suas próprias palavras, mas a palavra do Pai. Então, ele tinha um poder de atração para aquelas pessoas. Nós, da mesma forma, o que nos fez reconhecer que éramos pecadores e que, portanto, precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos crer no Senhor Jesus para ser salvos, porque para nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Os irmãos creem nisso? Aleluia. Aleluia. Creio que todos nós que estamos aqui cremos nisso. Olha, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ó, irmãos, que essa noite nós possamos realmente voltar o nosso coração ao Senhor. E que isso seja um hábito para nós. Senhor, eu acabei de acordar, eu não estou muito bem-humorado, mas eu preciso me voltar a Ti. Invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, e de tal forma que você possa contemplar a glória de Cristo. Essa é a única maneira de sermos transformados, é de glória em glória. Então, cada manhã, não se esqueçam, devemos buscar, quando o coração dele se volta ao Senhor, houver retirada, precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. Precisamos contemplar o Senhor. Amém? E em Efésios 3,17 fala que Cristo habita no nosso coração. Quanto mais nós contemplamos e refletimos a glória do Senhor, mais do nosso coração tem acesso a Ele. Ele quer ganhar todo o nosso ser. Senhor, eu dou a Ti meu coração, dá a Ti o coração nada. Você só quer os benefícios, Mas essa partezinha aqui do meu coração, Senhor, é tão difícil deixar. Mas se nós contemplarmos a glória de Cristo, se nós contemplamos e refletimos o Senhor, pouco a pouco, nós vamos também ganhando essa percepção de que precisamos realmente nos achegar ao Senhor na glória de Cristo. Aleluia.
O título dessa mensagem é Glória e Glorificação reveladas no Evangelho de João. Glória, irmãos, é um atributo de Deus. Glória é a expressão de Deus. Deus expressado em esplendor. Isso aqui, irmãos, é impressionante, né? Sempre que ele é manifestado em glória, né? Sempre que nós o contemplamos e refletimos, né? Deus é expressado em esplendor. Olha que maravilha, né? Aqui em Êxodo capítulo 40, 34, falar um pouco do que é a glória de Deus. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, essa glória é a glória Shekinah, a glória que encheu o tabernáculo, né? E a Bíblia fala que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Atos 7,55, falando da experiência de Estevão, fala assim: mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Esse versículo, irmãos, desculpa, eu estou lendo bastante versículo, porque a Bíblia não tem como deixar de ler, né? 2 de Pedro 1,3, visto que o seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Ó Senhor Jesus! E Apocalipse 21:11, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, glória é um atributo de Deus. A glória é atributo de Deus. Nós não podemos ganhar glória se essa glória não vem de Deus. O Senhor Jesus disse: eu não recebo glória de homens. E às vezes, nós queremos receber glória de homens. Algumas mensagens atrás nós vimos, né, que se alguém não tiver o seu nome em evidência, se o seu ego não for massageado, então ele não pode fazer nada. Ele dá uma oferta muito gorda se o seu nome for o primeiro da lista. Ele vai cooperar se tiver uma fotografia grande dele mostrando que ele vai para aquela cidade, né? O Senhor fala o seguinte: esse aí já recebeu a sua glória, a sua recompensa, né? Então, irmãos, a glória é do Senhor. Amém? Agora, o Coríntios Romano 2 fala assim: a glória de Deus está intrinsecamente relacionada à economia de Deus. O que é a economia de Deus? É o plano de Deus para se dispensar em nós. Deus se dispensa em nós a fim de que Ele seja glorificado. Amém? O que fala em Efésios 3:21? A Ele seja a glória na igreja. Então, a igreja, ela glorifica quem? Ela glorifica a Deus. A Ele seja a glória. Ó Senhor Jesus. Eu escrevi alguns versículos, eu vou ler uns versículos para os irmãos. Romanos capítulo 8. Versículo 28 fala assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o nosso destino, o alvo final de Deus, é conseguir muitos filhos que o expressem. Quando nós expressamos o Senhor, isso é glória. Não somente glória para o Senhor, mas nós estamos passo a passo mais perto de um dia também sermos glorificados. A Bíblia fala, ele também glorificou. Amém? Louvado seja o Senhor. Por isso que a economia de Deus está relacionada, a glória de Deus está intrinsecamente relacionada à economia de Deus. Porque o dispensar de Deus em nós, o dispensar de Deus nos seus muitos filhos, vai produzir muitos filhos maduros que foram também, um dia serão glorificados. Amém? O Deus triuno é um Deus de glória. Irmãos, são muitos versículos, né? Eu vou ler um versículo de cada item desse, pelo menos. Atos 7:2. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Certo? Agora, a meta eterna de Deus é levar os seus muitos filhos à glória. Então, da mesma forma que nós iremos para a Nova Jerusalém, estamos nos tornando a Nova Jerusalém, a questão da glorificação é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, né? E os crentes falam assim, e aquele coitado já foi para a glória, quer dizer, morreu. Ele acha que a glória é o céu. Mas a glória, né? O versículo que o irmão Toninho leu no começo da reunião, Filipenses 1:27, né? Ou Colossenses 1:27, né? Cristo em vós, a esperança da glória. A glória hoje, assim como ela estava escondida naquela carne de Jesus, hoje nós temos a glória. Só que hoje não é o tempo de nós sermos, né, manifestados. Colossenses mesmo, capítulo 3, fala, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora não é o tempo de ganharmos glória. A glória é no futuro. Então, nós nos tornaremos, né, Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, desse B, eu vou ler. Mas falamos, 1 Coríntios 2:7, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para nossa glória. Então, irmãos, se queremos ser conduzidos à glória, só tem um caminho, é nós crescermos em vida. É nós, cada dia, né, buscar o Senhor, o nosso coração se voltar a Ele, o véu ser retirado, né, e contemplar a face do Senhor. E aí, de glória em glória. Amém? C. O homem foi criado por Deus à sua imagem para poder expressá-lo em sua glória. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, Colossenses 1:15 também fala que ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Cada vez, irmãos, que nós o expressamos, cada vez que nós nos reunimos e expressamos o Senhor, isso é glória.
Ó Senhor Jesus. D. Pecar é carecer da glória de Deus. E assim expressar o ego, o pecado e o ego pecaminoso. E amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Irmãos, Romanos 3 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A questão é que quando você pecou, quando nós pecamos, ficamos distantes da glória de Deus. Agora, o que acontece? Mesmo quando somos bonzinhos, educados, nossa, aquele irmão é tão bonzinho. Irmãos, isso é coisa do ego. Não existe glória nisso. Tudo que é do ego é pecado. Por isso que nós carecemos da glória de Deus. Carecemos o quê? Voltar no começo, voltar no início. Carecemos o quê? Todo dia, com o rosto desvendado, contemplar e refletir o Senhor, para sermos transformados de glória em glória. O que passa disso é pecado. As visitas que nós fazemos, as reuniões que nós estamos, isso aí é glória? É glória para Deus? Se não for, é pecado. Se carece da glória de Deus, se carece de nós estarmos em comunhão com Ele, isso já é pecado. Não precisa chutar o cachorro do vizinho, né? Ó Senhor, que o Senhor nos guarde, irmãos. A redenção de Cristo cumpriu as exigências da glória de Deus. Aqui eu vou ler todos os versículos. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos. Hebreus 9, 5. E sobre a arca os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da expiação, sobre o que agora não é momento de falar detalhadamente. Paulo falou, né? Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. O que nos separa de Deus é aquilo que Ele deu lá no Antigo Testamento, é a lei. Quando Ele olha, nos vê e vê a lei, se nós não estivermos cobertos por Cristo, nós somos condenados. Porque Ele olha, irmãos, vamos falar o seguinte, vamos supor que esse aqui é o propiciatório. Aqui é a arca e aqui é o propiciatório. Essa tampa da arca que se chamava propiciatório. E tinha um querubim aqui e outro querubim aqui, que ficavam tanto olhando de face um para a outra, como olhando para o propiciatório. O que eles olhavam? No dia da expiação, o sangue era aspergido na tampa do propiciatório. Então, quando Deus olha, Ele não vê a lei para nos condenar. Ele vê o sangue de Cristo. E esses querubins representam o quê? Representam a glória de Deus. Puxa, irmãos, que figura maravilhosa. E esse propiciatório, Hebreus 4,16, essa palavra é usada como trono da graça. Em Êxodo 25, eu não vou ler os versículos todos, irmãos, só vou citar. Êxodo 25, 22 fala assim: ali eu virei a ti e falarei contigo. Ali aonde? No propiciatório. Puxa. Esse versículo, eu costumo escrever os versículos que eu quero ler, para não precisar perder tempo na Bíblia, e esse eu não escrevi, devia ter escrito. Né?
ali virei a ti, e de cima do propiciatório falarei contigo. Então, o propiciatório é o trono da graça. Por que que nós somos aceitos? Por que que a glória de Deus está lá? Ela está lá investigando se nós, temos algum problema. Mas o problema foi resolvido, porque o sangue de Cristo foi aspergido. E quando Deus olha, Ele vê o sangue. Louvado seja o Senhor. Dentro da arca tinha as 2 tábuas, a lei que nos condena. Mas o propiciatório com os querubins, e tem um detalhe importante. Se os irmãos quiserem a dica, estudo Vida de Êxodo, capítulo 86. Tem um detalhe muito importante. A Bíblia fala de muitas medidas, mas não fala a espessura do propiciatório e não fala o peso dos querubins, porque eles representam a glória de Cristo, e a glória de Cristo é imensurável. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo sangue. Olha, foi quando eu li esse versículo que eu fiquei orando. A quem Deus propôs como propiciatório. Irmãos, imagina a carga, não, como chama assim? Imagina o capital que Paulo tinha, que o Senhor, que o Senhor escolheu aquele vaso especialmente para isso. Quando ele está falando nisso, ele está lembrando do propiciatório no Antigo Testamento. E ele falou que Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue. Eu falei, puxa, Senhor, como eu preciso exercitar tal fé, preciso aplicar tal sangue precioso. Amém? F. Mediante o evangelho da glória de Cristo, Deus nos chamou por sua glória eterna e para ela. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. O qual é segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. 2,12. Para que andasseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, não vamos perder a esperança. O Cristo todo inclusivo habita em nós como a esperança da glória. Nós, baseados na fé, cremos na eficácia do precioso sangue de Cristo. Por causa da fé, nós cremos aquilo que ocorreu no passado, mas agora, algo que é do futuro, nós precisamos do quê? Esperança. A esperança está relacionada ao futuro. Os quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Repitam comigo. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo está em mim, irmão Silvio. O dia que o Senhor voltar, essa vida, ela vai ser manifestada. Lógico, irmãos. Cada um tem o peso, O peso da vida. O propiciatório não tem peso na Bíblia, mas nós temos um peso, E cada um de nós tem um grau de glória. Então, se nós perseverarmos até o fim, contemplando e refletindo o Senhor, a glória do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. Naquele dia, quando Ele vier, esse nosso corpo, esse versículo eu preciso ler. Não está na mensagem, mas eu lembrei dele agora aqui. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O qual transfigurará o corpo da nossa humilhação,
para ser conformado ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Então, irmãos, ele transfigurará o nosso corpo. A glória que está lá dentro, ela vai sair e ela vai tomar conta de todo o nosso corpo. Ela vai transfigurar o nosso corpo. Amém? Ele transfigurará o corpo da nossa humilhação. Viu, Cido? Não vai ter mais infecção. Para ser conformado ao corpo da sua glória. Ó, irmãos, um dia nós seremos transfigurados. Louvado seja o Senhor. A esperança da glória. Ao contemplar e refletir a glória do Senhor, estamos sendo transformados à imagem do Senhor de glória em glória. E a meta da salvação orgânica de Deus e o último estágio da nossa salvação é glória. Nossa glorificação. Irmãos, estamos ou não estamos nesse processo? Estamos no processo da salvação orgânica. Ó Senhor Jesus. J. Irmãos, o tempo passa, hein? O edifício de Deus é o Deus triuno trabalhado em nós para nos tornar sua expressão coletiva gloriosa. A expressão coletiva gloriosa, né? Irmãos, isso está no coração do Senhor. Em cada igreja local, nós precisamos ser uma expressão coletiva gloriosa do Senhor. Cada um de nós individualmente e coletivamente precisamos dessa expressão gloriosa. Efésios 3:21, eu já citei, eu vou ler. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele, não a nós. A Ele seja a glória. Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E quando o templo foi construído, 1 Reis 8:10, fala assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Agora, essa era a casa do Senhor, né? Mas, eu não tenho uns versículos aqui para ler para os irmãos. Os irmãos se lembram que em Mateus capítulo 23, no versículo 37, o Senhor Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. O Senhor falou, era antes a casa de Deus, mas eles não receberam o Senhor. E o Senhor disse, a vossa casa ficará deserta. No capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Na nota de rodapé aqui, ele cita Ezequiel 10:18. Porque em Ezequiel 10:18, a glória do Senhor, sabe que Ezequiel foi escrito no tempo do cativeiro, né? A glória do Senhor, ela saiu da casa do Senhor. E ela subiu nos querubins, e os querubins, né? É interessante que quando o Senhor dá as costas para Jerusalém, para o templo, é uma figura da glória do Senhor abandonando aquele templo dos israelitas. Hoje,
Onde que o Senhor tem glória, irmãos? O Senhor tem glória na igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Ezequiel 10:18 fala assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E Ezequiel 43:4 fala assim: a glória do Senhor entrou no templo. Ezequiel 43 está no final. Já é o tempo da restauração do templo. Tem que ler o livro de Ezequiel para saber disso, né? A glória do Senhor entrou no templo. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso referindo-se àquela época, mas na verdade profetizando a respeito do quê? De quando Cristo voltar, né? Quando Cristo voltar, quando a igreja será totalmente gloriosa. Ó Senhor Jesus. Aqui vai explicar. Uma vez que o reino de Deus e a glória de Deus são inseparáveis, a glória de Deus será manifestada no reino vindouro. No reino vindouro que a glória dele será manifestada. Mas a manifestação da glória dele depende de hoje dos seus muitos crentes e da sua igreja, do seu homem coletivo, ter essa glória. Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Não tem ninguém que contempla e reflete o Senhor. O Senhor não tem uma igreja edificada. Como é que vai ter um reino de glória? É impossível sem uma igreja edificada, né? Uma característica marcante da Nova Jerusalém é que ela tem a glória de Deus, sua expressão. A cidade inteira da Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva, terá a glória de Deus, que é o próprio Deus brilhando através da cidade, sua esposa. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler esses versículos, irmãos. Tem uns 15 minutos ainda. Apocalipse 19, de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E me disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Agora, eu não vou ler não. No capítulo 21, versículo 10, eu leio o versículo anterior. Elevou-me em espírito. Aqui o anjo fala para João, venha. E, irmãos, desculpa, eu preciso ler que eu não lembro. Versículo... Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva, a esposa do Cordeiro. Só que quando João vê, o que ele vê? Ele mostrou para ele uma cidade santa. Então, a noiva é a cidade. Tem alguma dúvida disso, irmãos? Elevou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A nova Jerusalém é uma pedra de jaspe cristalina. Ou seja, nós seremos essa pedra de jaspe cristalina. E em Apocalipse 4, versículo 3, fala assim,
E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sárdio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, aquele que está sentado no trono tem o aspecto da pedra de jaspe. E agora, toda a cidade é jaspe. Ou seja, nós nos tornaremos Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. Estamos nos tornando a nova Jerusalém. Aleluia. M. A glória de Deus na economia de Deus envolve o pico elevado da revelação divina. Deus tornando o homem para que o homem se torne Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. A meta da economia de Deus é que todos brilhemos sua glória. Amém, irmãos? A meta da economia de Deus é que todos brilhemos sua glória. Aleluia. Romano 3. A glória de Deus está envolvida com a encarnação de Cristo, viver humano e crucificação. No ponto A, nós podemos ver isso com os versículos relacionados. Está relacionado com a ressurreição. O B fala, Cristo foi glorificado em sua ressurreição. Está relacionado, está envolvida com a ascensão. É o ponto C. No ponto D fala que ele virá em glória, mostrando-nos a volta de Cristo. E no ponto E fala que ele será a lâmpada da nova Jerusalém. Tá bom, irmãos? Esse é o Romano 3. Eu vou só ler, então, agora que eu... Se a gente ler a porção 3 aqui, já está resumido tudo isso. A glória de Deus está envolvida com a encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão e volta de Cristo. E o fato de ele ser a lâmpada da nova Jerusalém. Bom, o Senhor Jesus não buscou a sua própria glória, e sim a daquele que enviou, né? Na sua encarnação e no seu viver humano. Ele foi glorificado em sua ressurreição. Lucas 24, 26. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? 1 Pedro 1, 21. Que por meio dele credes em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora, relacionado à sua ascensão, porque convinha... vou ler o Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em um lugar santo feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Foi glorificado em sua ascensão. Agora, como filho do homem virá na glória do Pai. Mateus 16, 27. Pois o filho do homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Lucas 21, 27. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Na Nova Jerusalém pela eternidade, Cristo como a lâmpada. Apocalipse 21, 11. A qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade não precisa do sol nem da lua para brilharem nela, pois a glória de Deus a iluminou e a sua lâmpada é o Cordeiro. 22, 5. E não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. O 4. Senhor. No Evangelho de João podemos ver a glória e a glorificação do Senhor Jesus. 1,14. E vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai. Ele
manifestou a sua glória. Esse princípio dos sinais Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. C. O Senhor Jesus não recebia glória de homens. João 5,41. Eu não recebo glória que vem dos homens. 5,44. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? D. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Amém? Buscar a própria glória, irmãos, é algo proveniente do ego, né? Isso aí não é ser transformado, não. É o ponto, o número 1. Eu não busco a minha glória. Há um que busca glória para mim e julga. 2. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. 3. Pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Né? Ser glorificado é ele ser ressuscitado. F. No capítulo 17, Jesus disse, Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me, Pai, juntamente contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Puxa, irmãos. Em resumo, o seguinte, irmãos. Quanto mais o Senhor trabalha em nós, mais o Pai é glorificado. E agora, Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Como é que o Filho glorifica? Através de nós, através dos seus muitos crentes, né? Esse é o tema da oração do Senhor Jesus em João 17. Nós cantamos aquele hino 1081, ele ficou bem claro para nós, né? Que em João 17 é o ponto mais elevado da unidade. Antes dessa oração, o Senhor Jesus previu que ele seria glorificado e que o Pai seria glorificado nele. O Senhor Jesus orou para que entrássemos no estágio mais elevado da unidade, a unidade da glória divina, para a expressão coletiva do Deus triuno. João 17, 22. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Como a corporificação do Deus triuno, Cristo, o Filho, é a glorificação do Pai. O Pai, ele é a origem, irmãos, de todas as coisas positivas na igreja, né? Glorificação significa manifestação. Ser glorificado é ser manifestado, né? O ponto principal da mensagem do Senhor em João 14 a 16 é que o Filho fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Nós temos, a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Nós temos ali em João capítulo 13, o Senhor está lavando os pés dos discípulos, para quê? Para que eles pudessem, né, ter comunhão. Eles foram levados, aquele lavar dos pés, os introduziu no Deus triuno. Em João capítulo 14, nós temos a casa do Pai. Em João capítulo 15, temos a videira, que é o Filho. E em João capítulo 16, temos o Filho do Espírito, né, que é o novo homem. Então, tudo isso nos levou ao Deus triuno. E agora, como um ápice dessa narração, o Senhor, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar, como diz o hino 1081, em 3 maneiras diferentes com respeito à nossa unidade. A unidade na vida,
Unidade na vida é fácil, né, irmãos? Recebemos a vida, somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Agora, a unidade na palavra. A palavra nos satura, ó Pai, com a natureza santa. Então, nós precisamos ser saturados também com a palavra. Não somente ter a unidade na vida, mas um ponto mais elevado da unidade é a unidade na palavra. Por quê? Essa unidade na palavra é que nos satura com a natureza santa. Isso refere-se a sermos um em natureza, né? É a questão da mescla. Agora, quando nós temos o nosso ego totalmente deixado de lado, nós conseguimos entrar nesse estágio de ser glorificado, né? Também, eu vou ler aqui. Senhor Jesus. Hoje é por meio da igreja que o Filho será glorificado para que o Pai seja glorificado no Filho e por meio dele. Glória é a expressão da vida e da natureza divinas. Quanto mais vivemos pela vida e natureza divina, mais glória haverá na igreja. A questão de ser um na glória é uma coisa muito mais elevada, né? Porque é a questão de nós sermos um com o Senhor na pessoa, na incorporação. Irmãos, desculpa, eu vou só ler agora um trechinho aqui e acabar, porque não deu para falar tudo. Eu vou ler uns trechinhos na página 209. É o dia 4, segundo parágrafo da leitura de hoje. Essa oração do Senhor Jesus, em João 17, a respeito da glorificação, é cumprida em 3 etapas. Primeiro foi cumprida na sua ressurreição. O seu elemento divino, a sua vida divina, foi liberado da sua humanidade e entrou nos seus muitos crentes. João 12, 24, né? Famoso entre nós. E todo o seu ser, incluindo a sua humanidade, foi introduzida na glória. E o elemento divino do Pai foi expressado. Deus respondeu à sua oração e cumpriu a sua oração na sua ressurreição. Segundo, foi cumprido na igreja. Sua vida de ressurreição é expressada através de muitos membros. Ele é glorificado neles e o Pai é glorificado nele mediante a igreja. Terceiro, será cumprida na Nova Jerusalém. Ele será plenamente expressado em glória e Deus também será glorificado nele através da cidade santa pela eternidade. Agora, página 211. Segundo parágrafo do meio para frente. Portanto, há 3 bases ou passos da unidade dos crentes: regeneração, santificação e glorificação. Ter Deus como nosso Pai pela regeneração é o primeiro passo. Vir ao Deus triuno pela separação do mundo por meio da palavra santa é o segundo passo. E viver pela vida divina da glória, negando a nós mesmos, é o terceiro passo. Irmãos, imagine se não é um ministério, como é que a gente ia saber de João 17, né? Na página 213, dia 6, segundo parágrafo, na leitura. O Pai é glorificado através da união orgânica dos crentes de Cristo com o Pai no Filho em unidade. Em João 15, o fato de estarmos em Cristo e de Cristo estar em nós é revelado claramente. Porém, em João 17, o Senhor orou para que nós percebamos que estamos nele, assim como ele está no Pai. E ele está em nós, assim como o Pai está nele.
É impressionante, né? A gente lê João 15, né? Somos um, eu sou a videira, vós sois dos ramos, quem permanece em mim e eu nele. Mas aqui fala o que é permanecer nele. Em João 17, o Senhor orou para que nós percebamos que estamos nele, assim como ele está no Pai. E ele está em nós, assim como o Pai está nele. Com a Trindade divina, há uma unidade de coinerência maravilhosa. Essa unidade de coinerência foi produzida por Cristo com os seus crentes. Hoje, Cristo está nos seus crentes, fazendo com que os seus crentes estejam nele. Isso é como o Pai estar no Filho, desfazendo o Filho estar no Pai. A oração de Cristo em João 17 é uma revelação dessa unidade de coinerência. A unidade revelada em João 17 é para a glorificação do Pai no Filho. Essa unidade é, na verdade, a glorificação divina. O Filho é glorificado na igreja e o Pai é glorificado no Filho. A unidade é a glorificação. A glorificação é o novo homem. O novo homem é a videira e a videira é a casa do Pai. A glorificação pela qual o Senhor orou é, na verdade, o mesclar divino com a humanidade. E esse mesclar é a unidade maravilhosa revelada no capítulo 17. Essa unidade é preservada no nome do Pai, no Deus triuno e na expressão gloriosa do Deus triuno. Esse é o ponto central da revelação do Novo Testamento. Amém? Os irmãos podem dar a sua porção agora.